estou muito feliz porque são momentos como esse que nós vamos ter agora que eu cumpro o meu verdadeiro propósito. Eu nasci para ser um mensageiro de boas notícias. E somente quando eu entrego a mensagem, eu consigo ter sentido de vida. Eu amo meus filhos, mas eles não me dão sentido de vida. Eu amo a minha esposa, mas meu casamento não me dá sentido de vida. Eu amo o que eu faço, o Instituto Destiny, a Casa de Destino, meu ministério, mas isso não me dá sentido de vida. O que me dá sentido de vida é fazer o que eu vou fazer agora com vocês. É entregar a mensagem que Deus me confiou, e se eu não entrego a mensagem, eu perco justamente o único propósito que veio de Deus para mim. Todos os outros propósitos meus na terra, eu criei. Minha profissão eu criei, estudei para isso. A minha família eu criei, escolhi minha esposa, decidi ser um bom pai para meus filhos. Tinha tudo para não ser, mas resolvi ser. Existem vários propósitos que você segue que são excelentes, mas são teus. Agora, o propósito divino que está dentro da tua vida é a única coisa que traz sentido para tudo que você faz. É por isso que o inimigo, quando ataca, ele não quer atacar a tua unção, ele não quer atacar teu dinheiro, ele quer atacar o teu propósito, para tirar teu sentido de vida e fazer um homem de Deus se suicidar, fazer a mulher de Deus sair de casa, fazer quem deveria estar vivendo o que Deus planejou, estar parado num banco. Você veio numa conferência como essa transbordar, porque depois desse final de semana, você vai começar a dar frutos que não vai segurar numa cesta, vai começar a sair para fora, vai começar a transbordar. E eu já quero começar declarando e profetizando sobre sua vida o seguinte: enquanto você está aqui dentro, os seus que estão lá fora, sua casa, sua família, seus negócios, vão ser impactados pelo que vai sair daqui de dentro. Nenhum dos seus vai se perder. Quem tem filho, levanta a mão. Nenhum dos teus filhos vai se perder. Deus vai blindar a tua casa. Você que tem negócio, levanta a mão. Nenhum dos teus negócios vai quebrar. Enquanto estivermos aqui, o Espírito Santo vai estar fazendo o que a gente não consegue fazer lá fora. Deus me deu uma palavra para essa manhã, que são os 3 princípios básicos para você transbordar. Tem muita gente que acha, porque está rodando no Espírito Santo, vai transbordar. Não vai. Pela primeira vez na minha vida, eu resolvi parar e escrever um método. É muito difícil escrever um método, porque é muito técnico. Você tem que parar a sua vida toda e se dedicar a escrever matematicamente, por que você fez isso, por que você fez aquilo, como eu fiz na vida financeira, como eu fiz na vida conjugal, como eu fiz na vida ministerial, como eu fiz tal coisa. Isso é muito complicado, você tem que provar tecnicamente para virar um método, tem que ser entendível para todo mundo, e 1 mais 1 tem que dar 2 nesse negócio, não pode ser o que você acha, você tem que provar. E eu parei e escrevi um método, o método Destiny. Vou fazer pela primeira vez mês que vem lá em São Paulo. Aí, quando eu comecei a escrever isso, a primeira ficha que caiu é o seguinte: o crente tem um problema muito sério. Ele não sabe, ele não tem ideia de qual semente gera qual fruto. Ele não sabe isso. Então ele pensa o seguinte: estou firme com Deus, vou ser abençoado financeiramente. Não, não vai. Tem gente que é abençoado financeiramente e nunca entrou numa igreja. Mas você imagina que sim, afinal de contas, não estou pecando. Se eu não estou pecando, essa semana veio uma tentação a resistir, então Deus vai mandar alguma coisa grande para mim. Não vai. Porque essa semente gera santidade que gera a vida eterna e não prosperidade financeira, por exemplo. Honrar pai e mãe. Quando eu honro pai e mãe, o que isso afeta na minha salvação? Nada. Eu não sou salvo porque eu honro pai e mãe. O que isso afeta na minha vida financeira? Nada. Mas a Bíblia diz que se eu honro pai e mãe, meus dias se prolongam na face da terra. Então, melhor do que fazer dieta e ir para a academia todo dia é honrar pai e mãe. Então, cada princípio está atrelado a uma promessa, cada semente vai gerar um fruto. Se o crente entender isso aqui, aí pronto, a gente vai viver bem melhor na terra até Jesus voltar. Eu estava escrevendo esse método, foi isso que eu fiz, por isso deu certo aqui, por isso que eu quebrei aqui, e fui escrevendo. E essa palavra de hoje, ela é muito parecida com isso.
Porque muita gente está esperando resultados em Deus, mas não está plantando as sementes que geram esses resultados. Quero um casamento bom. Quem quer um casamento bom aqui? Se você vier ao domingo toda a igreja, você vai ter um casamento bom. Se você vier à igreja todo domingo, você vai ter um casamento bom? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai fortalecer sua fé se você vier à igreja todo domingo. Para ter um casamento bom, você vai ter que aprender a perdoar. Você vai ter que aprender a ser uma pessoa melhor. Eu aprendi a falar mais baixo. Falava muito alto. E eu percebi que isso ia ofendendo minha esposa. Eu tive que aprender a falar mais baixo. Eu tive que aprender a deixar várias manias de solteiro. Hoje, não tem uma coisa que eu faço que eu não peça permissão. Eu falo assim, mas você não é o cabeça da casa? Sou. Esses dias, eu falei assim, Janine, me dá R$50 que eu vou sair hoje, vou almoçar fora depois de uma reunião de manhã. Ela, vai almoçar onde? Eu falei, no shopping. Ela, com R$50? Eu quero a notinha. Antigamente eu discutia, eu falava, e você é quem? Eu que ganho esse dinheiro. Aí os anos vão passando de casamento, você vai entendendo. Não quero dormir no sofá. Né? Hoje eu quero ser feliz. Vou ficar pianinho. Eu falo, meu amor, quanto eu posso gastar lá? R$30 no almoço. Eu falei, é 30 que eu vou gastar, minha deusa. Nem discuto mais, estou feliz, gente. Vivendo um tempo de excelência no casamento. Estou concordando com tudo. Vai lavar carro? Lavo. Tem 3 motoristas lá na empresa. Eu lavo, pode deixar. Se ela mandar você lavar e você mandar o motorista, vai dar problema. Eu lavo, me dá a esponja aqui, pelo amor de Deus, moço. Daqui, não tem problema nenhum. Eu fui aprendendo as coisas, fui amadurecendo. Mas o crente fica 30 anos na igreja e não amadurece. Fica 30 anos casado com Jesus e não aprende como ele gosta de fazer as coisas. Aí é brincadeira. Eu vim aqui hoje para te dar uma correção. Hoje você vai tomar uma chicotada. Mas é para a glória de Deus, amém? Amém? Abre a sua Bíblia, então. Vamos ao primeiro princípio dos 3 que você precisa cumprir para transbordar. 1 Coríntios 9. A partir do versículo 19, diz assim. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda. Se você tem papel e caneta ou celular, anota isso aí. Você nunca vai ganhar mais se não servir primeiro. Tudo que eu vou te ensinar aqui, eu vou aplicar hoje na tua vida espiritual. Mas para quem não me acompanha na internet, hoje, porque Deus escolheu assim, porque quem sou eu não tem capacidade nenhuma. Hoje, dos 10 bilionários da lista Forbes, 8, além de serem meus amigos pessoais, eu estou mentoreando eles. Dos 11 jogadores de seleção brasileira titular, mais da metade eu faço mentoria direta com eles. Então Deus tem me dado o privilégio de estar em lugares que poucas pessoas podem entrar. E sabe que eu percebi que todo mundo que está vencendo na vida cumpre o princípio bíblico. Eles podem morrer e ir para o inferno, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O cara que você está vendo rico, está cumprindo o princípio da generosidade, está fazendo um monte de coisa, todo princípio. Só que não aceitou Jesus ainda, vai morrer, vai para o inferno, mas aqui na terra vai ser rico mesmo. E tem gente na igreja que vai morrer, vai para o céu, mas vai ficar na vida, até a vida toda de sofrimento. Casamento problemático, não tem dinheiro para pagar conta e tal, porque aceitou Jesus, só não vive os princípios de Jesus. Eu posso pegar pesado mesmo hoje? Porque para transbordar vai ter que apertar primeiro. Ó. Só transborda quando aperta. Aí, ó. Posso? Estão me dando permissão, né? Amém. Uma crente. Nós temos uma assembleiana de verdade nesse lugar. Ah, meu Deus. Daqui a pouco eu vou abrir um paletó e vou rodar. Hoje eu vou me entregar, como diz o amigo Eliel, né? Hoje eu vou me entregar. Ó. Porque eu, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda. Então, para ganhar ainda mais, ele se fez. O que eu vou te ensinar aqui
tem a ver com o que eu estou aprendendo com esses caras que estão dando certo aí fora. Os maiores atletas, os maiores CEOs, os maiores empresários do Brasil e do mundo. Semana retrasada eu jantei, eu e Janine, minha esposa, fomos convidados pelo terceiro homem mais rico do Brasil para jantar na casa dele. O terceiro homem mais rico da história do Brasil, não é nem da atualidade, da história. Sentamos na casa dele, conversando, 4 horas de conversa no jantar, eu, Janine, ele e a esposa. E ele me perguntava várias coisas do que eu sei, que é a Bíblia, e eu perguntava várias coisas do que eu quero aprender, empreendedorismo, vida emocional, avanço, vitória aqui na Terra. E tudo que ele me falava, ele nunca leu a Bíblia na vida, a gente começou um processo de evangelização com ele agora, tudo que ele me falava estava na Bíblia. Ele falou assim, eu falei, mas como é que você fez para criar um negócio desse tamanho? Eu fiz assim, 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 eu falei, está na Bíblia. Uma das coisas que ele falou para eu ganhar mais, eu preciso servir mais. O cara nunca leu a Bíblia na vida. Ele me falou com essas palavras, para eu ganhar mais, eu preciso servir. Aí está aqui na Bíblia há 2000 anos e você é crente e não pratica. Você lê a Bíblia todo dia, o cara que não lê pratica mais do que você. Por isso que ele tem resultado e você ainda está buscando. Porque os caras levam a sério o que eles nem sabem, você sabendo não leva a sério. Então ele fala assim, toda vez que eu penso num projeto, eu falo assim, eu quero fazer um projeto bilionário. Sabe o que ele fala? Bom, para eu fazer um projeto bilionário, eu preciso transformar pessoas em milionárias, senão eles não me dão bilhões. Então ele pensa, o que eu posso fazer para essa pessoa ganhar um dinheiro com aquilo que eu estou fazendo, aí ela vai querer me servir ainda mais, aí eu vou ganhar tudo em cima de todo mundo. É assim que o bilionário pensa. A gente não, vamos ganhar um dinheirinho, vamos se dar bem ali, como é que eu posso fazer? Não sei o que eu vou... Aí o apóstolo Paulo vem, e aqui ele está falando da vida espiritual, está falando de almas, mas a gente pode aplicar na vida espiritual como hoje estamos aplicando, ou em qualquer área da vida, porque os princípios milenares dão certo em qualquer área. Para eu ganhar mais, eu preciso servir mais. Maridos, levantem, irmãos, maridos. Eu vou mandar, vou falar. Eu não ia não, mas eu vou. Eu vou porque o pastor Leandro me pediu, ele falou, toca nesse assunto que eu estou precisando. Quem é que acha que é só a mulher? Quem acha que você podia ganhar mais na área do amor? Vou até aqui por causa das crianças. Quem acha que você poderia ganhar mais na área do amor com ela? Você poderia ser melhor. Pode levantar, ela não vai te bater não, porque hoje o Espírito Santo está aqui. Mas, pô, dava para ser mais vezes. Uma vez por semestre está difícil, pastor. Levanta a mão aí. Bora, levanta, a gente já sabe. Olha lá, ei, mais um que se entrega. O pastor sabe a minha vida toda. É profeta. Eu achei que o profeta fosse o Vitor Hugo, mas Tiago é profeta. Quer ganhar mais? Sirva mais. Chega em casa do trabalho e vai direto para a louça. Rapaz, a mulher chega a ficar arrepiada. Meu Deus, que homem! Você com a vassoura na sala fica, meu Deus, graças a Deus eu casei com esse deuso. Você é só passando a vassourinha na sala aqui, ó. Quem serve mais ganha. Isso vale para os negócios, vale para o casamento, vale para o ministério. Eu duvido você não servir mais aqui e não ganhar mais aqui. Quem vai ordenado obreiro, a diácono, a pastor? Quem serviu mais aqui. Duvido alguém que nunca serviu o Leandro ser ordenado aqui. Duvido. Porque o princípio de ganhar mais é servir em tudo. Grave isso. 20. E fiz-me como judeu para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, para ganhar os que estão sem lei. Eu fiz-me como um fraco para ganhar os, e eu fiz-me tudo para todos, para que todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O nome disso é flexibilidade, é o segundo princípio que eu quero te ensinar. Aliás, são vários, eu falei três, são 3 principais e tem vários micros. Eu estou no primeiro princípio master e vou dar vários micros. O primeiro micro, dentro do master, para não te enrolar muito, é que você precisa servir para ganhar mais. O segundo é que você precisa ser flexível. Então, a gente fala assim,
Eu sou quem eu sou em qualquer lugar, então cuidado, vai quebrar, porque todo mundo que é rígido quebra. Ah, Tiago, mas não é identidade, ninguém está falando para você negociar a sua identidade. Agora, quando eu vou para um churrasco, como eu fui essa semana, eu não vou de blazer como eu estou aqui, porque eu sou flexível. Bota a minha bermudinha. Pode, pastor, bermudinha? Pode. Abaixo do joelho, né? Como diz o mandamento. Vou para o churrasco. E quando eu estou no churrasco, eu não estou pregando, eu estou rindo. Que muito bom, e futebol. O Flamengo perdeu de novo, é mesmo? Sempre conversas saudáveis. Né? Olha ele meio que se levantando, né? Então, o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, eu fui flexível para alcançar o meu propósito. Ser flexível não é negociar com o pecado, tá bom, filhão? Ser flexível não é abrir mão da sua identidade, tá bom, querida? Ser flexível é você tirar essa cara de religioso, que é só cara, porque de religioso você não tem nada. Porque a Bíblia diz em Tiago que a verdadeira religião é ajudar os pobres e as viúvas. Você não ajudou nenhum pobre e está dando uma de crente. Então tira a carinha de religioso e seja flexível, seja simpático. Ou seja, quando eu vou para a casa desses caras, que Deus tem me dado a oportunidade de conhecer, eu vou mais formal, eu vou bem arrumado, porque eles andam bem arrumados. Então, anota aí, a flexibilidade é o que te dá sinal verde para transitar. Se você não for flexível, você não transita em outros lugares, você só fica onde está. O apóstolo Paulo, o doutrinador da igreja, nos ensina claramente a importância da flexibilidade. Vou repetir. Eu, por exemplo, não falo palavrão. Acho feio. A Bíblia condena a palavra torpe. Então eu posso estar no meio de quem eu quiser. Está todo mundo falando palavrão? Eu não vou falar. Porque isso não tem nada a ver com flexibilidade. Eu não vou quebrar princípio, eu não vou me misturar a esse ponto. Então, só para você não confundir, quando você for flagrado no final de semana na cervejinha, no bar, fala assim, pastor Tiago falou que você ser flexível, eu estou aqui para ganhar todos. Não é isso que eu estou falando não, tá? Tem gente que fala assim, achei que podia, não pode. O que é isso? É você ter mente aberta para entrar nos níveis que Deus ainda vai te colocar. Sem negociar a essência e a identidade que Ele já te entregou. Mas ter mente aberta para isso. Já viu alguém falando mal de rico? Quem já viu alguém falando mal de rico? Levanta a mão. Só 3 pessoas? Já viu alguém falando mal de rico? Essa pessoa que falou mal do rico, era rico ou era pobre? Hã? Aí é mole. Aí é mole. Fala mal de rico sendo pobre é mole. Rico é tudo coração duro. Não dá nada para ninguém, não dá mesmo. Principalmente para quem não trabalhou para ter. Eles não dão mesmo. Pode ter certeza. Ah, mas e aí? Rico tem que fazer um monte de coisa errada para prosperar. Mentira, senão está preso, como tem vários ricos presos. Está passando vergonha. Se fizer coisa errada, pega. Polícia Federal pega, Receita Federal pega. No Brasil, se fraudar o imposto, irmão, tu tem 2 anos para fugir. Senão o Brasil te pega. O país que sabe cobrar é Brasil, rapaz. Aqui eles esquecem tudo, menos os boletos que você tem para pagar. Todo mundo lembra. Chega certinho. Eu mudei de endereço esses dias, irmão. Tudo que era de bom que eu estava esperando não chegou porque eu mudei de endereço. Todas as contas chegaram certinho. Eu falei, não é possível, Satanás. Satanás descobre o endereço, informa para a Claro envia a fatura. Certinho. Mas por que a gente fala mal? A gente fala mal quando vê alguém no Instagram, a gente fala mal disso, a gente fala mal daquilo. Porque a gente, na verdade, nós temos inveja de quem está tendo resultado. Fala, Tiago, eu não tenho inveja. Mentira, tem. Eu vou te provar daqui a pouco, em outro princípio. Que é quando você começa a torcer para a pessoa não ter. Graças a Deus, crente não tem isso, mas tem pastor que torce para a igreja do outro não encher. Não tem, mas se a pessoa se tivesse, seria inveja. Porque inveja não é você querer ter o que a pessoa tem. Você querer o que a pessoa tem é cobiça.
Inveja é quando você quer que ela perca, porque você não pode ter. Então, quando alguém está com inveja do teu casamento, não é porque necessariamente ela quer ter um marido, ela quer que você perca o marido porque ela nunca casou. 23. Eu faço isso por causa do Evangelho, para também ser participante dele. 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o... Correi de tal maneira que o alcanceis. Aqui ele vai falar sobre performance, que está muito alto, é um assunto muito, está em hype no dia de hoje. Performance. Você entra no Instagram, os grandes motivadores estão falando isso aqui, acorda cedo, vai para a academia, trata as pessoas melhores, não é assim? Tudo é performance. Tem que emagrecer, dieta, e pá, performance. Tem que ser melhor, tem que aprender tal coisa, tem que aprender a linguagem corporal, tudo é performance. Se você quiser aumentar o teu salário lá onde você trabalha, vai ter que performar melhor. Se quiser ser ordenado na igreja, vai ter que performar melhor. Na verdade, não é que está em alta hoje, mas sempre existiu um padrão de performance para você ser escolhido. Quem ganha mais dinheiro? Quem vende mais, ou seja, quem performa mais nas vendas, ganha mais dinheiro. Quem emagrece? Quem performa melhor na dieta. Se eu levar a dieta mais a sério, eu emagreço. Aliás, estou com uma dieta boa, gente. Vou passar para vocês no final. Muitos invejosos não perceberam, mas eu perdi 8 quilos, amém? Cheguei aqui, o Bruno falou assim, perdeu nada não percebi não. Eu também, amado. Chegando nos 200, você só quer julgar. O pastor Leandro falou, tá melhor. Eu falei, aí está um homem de Deus de verdade, que reconhece. Todo resultado exige performance. Aí o apóstolo Paulo fala o seguinte, quer ganhar a corrida? Vai ter que perseguir de modo que você alcance. Está aqui. Quem está falando, irmão, não é Salomão te dando uma palavra motivacional sobre riqueza, não. É o apóstolo Paulo, doutrinador da igreja, está falando, não. Para ganhar a corrida, você vai ter que perseguir até alcançar. Vai ter que botar os seus objetivos. Ou seja, aí daqui a pouco... Quem aqui já fez algum desafio da internet? Esses desafios de acordar cedo, de fazer algum tipo de dieta? Levanta a mão bem alta. Mas se eu fizer um desafio de oração e jejum na madrugada, quase ninguém vem. Então a gente performa para a vida natural e para a vida espiritual a gente abandona? Não, peraí. Eu fiz um trato com Deus. Toda vez que eu for fazer algo no natural, eu vou fazer 2 vezes para o espiritual. Então, para perder uns quilinhos, eu tive que fazer um jejum chamado intermitente. Já estou dando a dica aqui, no final vou cobrar um pouquinho de cada um sobre a receita que eu vou passar. São dicas de emagrecimento. Aí eu fiz o jejum intermitente. Era de 8 da noite a meio-dia do outro dia. Todo dia. Né? Inclusive vou passar para o Amado essa receita. Estou sentindo. Deus que falou assim, entrega a receita para ele está precisando. Aí, Deus falou, Deus tocou, confirmou? Eu senti. Aí, só que eu falei o seguinte, mas eu estou fazendo isso para emagrecer, para me sentir melhor, por causa da saúde, minhas taxas estavam altas, minha glicose estava subindo. Mas ele falou, você tem que emagrecer. Eu falei, opa, então tá bom. Aí eu falei, bom, se eu vou fazer um jejum intermitente, eu vou aproveitar e vou orar meia hora mais por dia. Porque jejum sem oração é dieta. Jejum sem oração é dieta. Falei, vou fazer isso para emagrecer, vou orar meia hora mais por dia, eu acordo, em vez de levantar, fazer aquela oração rápida que eu faço, vou para o banheiro tomar banho, vou ficar meia hora ajoelhado orando. Fiz um trato com Deus e adaptei algo que eu estava fazendo no meu corpo para algo no mundo espiritual também. Porque eu quero performar no mundo espiritual, eu preciso investir nessa performance espiritual. Da mesma forma, você só tem os resultados de onde você gasta tempo. Onde estiver o seu tempo, ali estarão os seus resultados. Se você perder tempo na academia, vai ter resultado físico. Se perder tempo nos estudos, vai ter resultado nos estudos. Se perder tempo no reino de Deus, vai ter resultado no reino de Deus. Se investir tempo no casamento, vai ter resultado no casamento. Meus filhos estão rebeldes, investe tempo nos filhos, os filhos vão começar a melhorar. Porque criança quer muito mais presença do que presente. Eu tenho 4. Eles preferem muito mais que eu fique 1 hora no parquinho com eles do que eu traga um chocolate para casa e não converse depois.
Então, eu entendo, através dessa palavra do apóstolo Paulo, que chegou a hora de correr, porque está todo mundo correndo. O apóstolo Paulo fala, está todo mundo correndo, mas só um vai ganhar um prêmio. Quem ganha o prêmio? Quem corre melhor. Aí você vai lá em Provérbios, a Bíblia diz em Provérbios, vês um homem perito no que faz? Ele vai andar com reis e não com a plebe. Ou seja, quem é bom no que faz, quem é especialista no que faz, não tem jeito. Vai subir de patamar. Vai começar a transbordar. 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. O cara vai para a luta, já viu? UFC. Então, você acha que ele come a macarronada que você come? Hein? Você acha que ele come o pãozinho na chapa de manhã? Então, para ele lutar, ele vai ter que se abster de coisas. Para entrar no reino de Deus, você vai continuar fazendo o que está fazendo sem se abster de nada? É ruim, hein? Para lutar, tem que ter abstinência. Você imagina para entrar no reino de Deus. Você imagina para levar uma vida com Deus na terra. Uma das coisas que eu aprendi a reconhecer o homem e a mulher de Deus. Porque eu fui muito enganado por pessoas que se diziam de Deus. Ano passado eu tomei um golpe financeiro de uma pessoa que se dizia de Deus. E eu comecei a estudar sobre isso. Como eu realmente reconheço? Porque falava em línguas, ficava arrepiado, assim, poxa, aqui o céu, não tem como, é um homem de Deus. Você não reconhece um homem de Deus pela unção que tem, a mulher de Deus porque diz que é, porque vai na igreja, porque anda com a Bíblia debaixo do braço. Eu cheguei à conclusão nos meus estudos que você só reconhece um homem e uma mulher de Deus quando é uma pessoa que abre mão das suas próprias vontades. Quando você localizar uma pessoa que abre mão das suas próprias vontades, começa a colocar mais foco, porque essa pessoa está andando com Deus. Eu não consigo fazer jejum. Está brincando. A vontade de comer é maior do que a vontade de estar perto de Deus. Eu não consigo resistir à tentação. Eu não consigo ir à igreja todo domingo. Eu não tenho tempo. Não tem e nunca vai ter. A gente cria o tempo para aquilo que a gente considera prioridade. Essa é a verdade. Então eu percebi que uma pessoa que não está disposta a abrir mão das suas próprias vontades, jamais vai andar com Deus de verdade. Você sabe onde é que eu gostaria de estar agora? Paris. Amaria estar em Paris. Engraçado que, pela misericórdia de Deus, eu teria condições de estar em Paris hoje. Pegar minha esposinha, entrar no avião particular e pousar em Paris agora. Por que eu não estou em Paris? Porque eu não faço mais minhas vontades. Porque eu decidi ser um mensageiro de boas notícias. Meu propósito só é cumprido quando eu entrego a mensagem. Então não é para eu estar em Paris, apesar de poder, é para eu estar aqui compartilhando com vocês em São Gonçalo. E toda vez que você não abrir mão das suas próprias vontades, você vai prejudicar aquilo que está envolvido. No casamento, se não abrir mão das próprias vontades, prejudica o casamento. Tenta fazer no teu casamento tudo que você tem vontade para ver em que vai terminar. Tenta no teu ministério na igreja fazer tudo que você tem vontade para ver no que vai terminar. Tenta na empresa, ei, empresário, tenta fazer tuas vontades na empresa para ver no que vai terminar. Ano passado a gente estabeleceu, o negócio cresceu muito nos últimos 3 anos, a gente teve que estabelecer um compliance. Você contrata advogados profissionais, empresas focadas em gestão e monta o compliance da empresa, que são as regras de proteção de uma empresa. Um monte de regra que ele botou ali, que os advogados botaram, trava a mim também. Mas eu sou o dono, eu sou o fundador. Mas se eu fizer o que eu quero, a empresa perde. Se eu botar a mão no dinheiro toda hora que eu quiser, eu sou o dono. Quebra. Então, até o empresário, para realmente ser um bom gestor e crescer na vida, tem que abrir mão das suas próprias vontades. Quanto mais quem quer entrar no reino de Deus. Quanto mais quem quiser levar uma vida com Deus de verdade. Então, no processo da minha vida, eu cumpri muito a minha vontade. Negociava com pecado, negociava com coisas que eu achava, isso aqui é normal. E blá. Aí Deus fez só me tratando, era uma pancada atrás da outra. Por que Deus me tratava, não me abandonava? Porque nas minhas orações eu fazia orações perigosas, do tipo, faça a tua vontade e não a minha. Aí Deus, deixa comigo. Rapaz, pensa numa oração perigosa essa aqui.
Você tem que ter muito cuidado com o que você canta na igreja. E você tem que ter muito cuidado com o que você ora, porque você pode esquecer o que cantou. Deus escutou e registrou, tá? Você pode esquecer o que orou ontem. Você está até arrependido de ter orado. Senhor, leva ele mesmo. Deus, desculpa, hoje não estou mais com raiva dele, não leva não. Aí Deus, já era, mandei o anjo da morte. Né? Tem que ter cuidado com o que a gente pede, porque Deus atende. Quando está na vontade dele, ele manda a resposta mesmo. Então chega uma hora que a gente precisa começar a performar na vida espiritual. E para eu performar na vida espiritual, eu tive que fazer os esforços que eu faço para emagrecer, que eu faço para ser um empresário melhor, que eu faço para ser um pai melhor. Tive que começar a acordar mais cedo para ter mais tempo para orar. Tive que começar a jejuar, eu adoro comer, só Deus sabe. Né? Eu fico pensando em comida, eu estava no avião agora pensando, o que eu vou comer hoje, gente? Puxa, eu acho que aquela batatinha que vem do céu, eu já estou pensando em comida, eu estou trabalhando isso na minha vida, Deus sabe. E aí eu tenho que, não, mas para jejuar eu tenho que abrir mão disso. Aí eu comecei a entender que para eu performar, eu tenho que abrir mão das minhas próprias vontades. Queria muito comer uma lasanha hoje no almoço, mas não posso, porque eu quero performar fisicamente. A lasanha não só vai me engordar, como vai aumentar minhas taxas de colesterol e glicose. Então eu quero performar melhor. Aí eu vou ter que abrir mão das minhas próprias vontades. Isso vale para o mundo espiritual. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Então o cara lá do UFC está se abstendo de alimento, está treinando para alcançar aquele cinturão de ouro. É corruptível, um dia acaba, um dia some, um dia desaparece. A traça corrói. Mas nós, porém, estamos lutando por uma incorruptível. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Performe em todas as áreas, mas dá uma preferência na vida espiritual. Porque a única área que vai te entregar uma coroa que é para sempre, uma coroa que ninguém corrompe, uma coroa que ninguém toma, é a área espiritual. Tudo que você conquistar profissionalmente, você pode perder um dia. Tudo que você conquistar no mundo espiritual, ninguém toma, é teu. Nem diabo, ninguém entra lá. Pois eu assim corro, ó o apóstolo Paulo falando, eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O grande apóstolo Paulo, o pregador dos pregadores, diz o seguinte: eu sou um homem inteligente, estou escrevendo todas as cartas do Novo Testamento, estou arrebentando, mas todo dia eu estou de olho em mim e subjugando o meu corpo, porque senão eu vou ficar conhecido como pregador, mas eu mesmo serei reprovado lá no final. Isso eu não quero. Porque Salomão fala que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Não importa como você começou o teu casamento, é como você vai terminar. Não importa como você começou o teu ministério, as pessoas só vão lembrar de como você terminou. Não importa como você começou a sua vida, é como você deixar essa terra que as pessoas vão comentar para sempre. O fim é o que conta. É o fim que conta. E eu tenho aprendido, eu tenho percebido isso. Que as pessoas perderam a noção de que ao diminuir sua performance e alimentar suas vontades ao invés de abrir mão das suas vontades, elas estão prejudicando o seu fim. A vida é um ciclo de plantar e colher. Vou te provar. Você já viu alguém que está fazendo muita besteira na vida, mas ainda assim está se dando bem? Já viu? Sim ou não? Várias. Já está fazendo um monte de besteira. Não é que está se dando bem. É porque a vida é um ciclo de plantar e colher. 5 anos atrás, ele plantou muita coisa boa. Aí começou o período de colheita, ele se perdeu na colheita, muita gente se perde na colheita, e ele começa a viver colheita. Nem as coisas erradas que você está fazendo hoje cancela a colheita, porque você plantou. Está no ciclo da colheita. Só que o que você está fazendo de errado hoje dá a impressão que se fizer algo de errado vai se dar bem. Mas não é assim a matemática. A matemática é, a colheita acaba, e agora, o que ele plantou durante a colheita começa um novo ciclo. Aqui que vai começar a desgraça dele. É por isso que a Bíblia diz, não tem inveja dos ímpios. Veja como ele vai terminar. Se a Bíblia falou para você não ter inveja, é porque o ímpio está se dando bem. Senão você não ia botar inveja de quem está todo arrebentado. Mas vê como ele vai terminar. Porque Deus sabe dos ciclos de plantar e colher.
Não tem jeito. Então, tira os olhos do ímpio que está prosperando. Bota os olhos em quem está plantando certo, que é essa pessoa que vai ser a próxima que vai se dar bem na vida. Então, quando você não tem nada, você passa plantando com as duas mãos, né? A Bíblia diz, lança a tua semente de manhã, de tarde não repouses, porque você não sabe qual dessas sementes vai dar fruto. Então, a gente está com as duas mãos plantando. Mas quando começa o período de colheita, você tem que colher só com uma mão, colhe devagar, para a outra continuar plantando. Senão você interrompe o ciclo. Mas você só consegue fazer isso aqui se você tiver alta performance espiritual e abrir mão das suas. Não dá, não. Porque quando a colheita chega, é muito encantador. Aí você não consegue visualizar o futuro com tanta clareza, aí você começa a abrir mão de coisas que você era para estar plantando para poder... eu vou aproveitar a vida. Vai, aproveita. Aproveita. Você vê o próximo ciclo que vai vir sobre você. A vida do crente é uma vida de disciplina. Crente descansa no céu. Aqui na terra a gente não para de plantar, não para de vigiar, não para de orar. Saiba que o teu talento pode te colocar em muitos lugares especiais. As tuas habilidades podem te colocar em muitos lugares especiais, mas só Deus sabe quem você realmente é. E para chegar no pódio da vida, não é o homem que se impressionou com o teu talento que te coloca, é o Deus que te viu no secreto. É por isso que às vezes você vê, o cara tem tanto talento, mas nunca chega lá. Preste atenção. Quando você vê uma pessoa que tem tudo para dar certo e não está dando ainda, tem algo que Deus está vendo que você não viu. Tem algo que Deus já escutou na vida dele que você não escutou. Então, calma, não se impressiona com as habilidades. Se impressiona quando Deus pega uma pessoa do nada e coloca onde só ele poderia colocar. Aí se impressiona, porque ele tem um coração que não foi percebido pelos homens, mas foi aprovado por Deus. A segunda coisa que eu quero te ensinar, o pastor me deu até 1h da tarde, vou tentar me apressar aqui. Ninguém gostou, tá bom, vou terminar em 5 minutos. Atos 13:49. Já é o último ponto, já, a terceira coisa aqui. Atos 13. Vamos ler a partir do 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram, todos os cantos estavam ordenados para a vida eterna. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus, só para você entender, quando a gente fala judeus, às vezes a gente lê a Bíblia e não entende. Sabe quem são os judeus? Os religiosos, para você entender. As pessoas que praticavam a palavra de Deus, que iam na sinagoga aos sábados, seria hoje a gente ia ao domingo na igreja. Os homens religiosos, os homens que acreditavam em Deus na época, os judeus, incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, sabe aquele empresário grande, o cara que tem um contato na prefeitura, sabe os grandes da cidade? Eles incitaram as mulheres, as honestas, religiosas, que tinham um bom nome, e os principais da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. E os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito. Como é que você pode estar alegre se alguém te expulsou de um lugar? O último princípio que eu quero te ensinar é que Deus trabalha com a zona de expulsão. Muita gente me pergunta assim, Tiago, qual é a hora de sair da igreja? É que eu estou cansado, sabe? Estou já há muito tempo lá, estou sentindo que não é mais para mim, o pastor não me honra como antes. A hora de sair é quando Deus te expulsa. Deus já te expulsou? Como assim? Alguém já pegou e falou, sai dessa igreja, não queremos mais você aqui? Não, então continua. Deus trabalha com zona de expulsão. Todos os homens e mulheres na Bíblia que viveram o seu destino foram expulsos de algum lugar.
Eles não saíram, foram expulsos. Ou uma ordem direta de Deus, ou uma confusão que tira eles dali. O apóstolo Paulo estava tentando dar o melhor dele. Ele estava performando da melhor forma possível, pregando. Até que, olha o que a Bíblia diz. Que por causa da inveja dos judeus, eles perseguiram Paulo e Barnabé. Versículo 45, só para você entender. Então os judeus, versículo 45, vendo a multidão, encheram-se de? Então presta atenção, eles não estavam preocupados com o que Paulo estava fazendo. Eles estavam preocupados com a multidão que ele estava arrastando. Uma vez uma pessoa, um jornalista subiu uma nota minha no jornal tentando me atacar, ele subiu assim: o homem que arrasta milhões de pessoas na internet. Começou assim. Ali eu já parei de ler, eu falei, já entendi por que ele está fazendo isso. Existem coisas que você vai fazer que vai provocar inveja nas pessoas. Só que se você deixar de fazer, você descumpre o teu propósito com Deus. Aí quando você cumpre, a inveja do cara é tão grande, a inveja das pessoas são tão grandes que eles te expulsam do lugar. Aí você fala, meu Deus, e agora? E agora? Chegou a hora de viver o teu destino profético. Porque Paulo sai dali com Barnabé e começa a pregar o evangelho nas cidades que queriam receber. O que você tem é para quem quer receber. O manto que você carrega é para quem quer. Quem não quer, sacode o pé, como o apóstolo Paulo falou. E... Eu comecei meu ministério em 2017. Eu mirei num público. Pastor Júlio lembra bem, Bispo Júlio. Desculpa, eu chamei de pastor bispo. Apóstolo. Cardeal, arcebispo. Nosso Papa. Comecei em 2017, eu mirei no público. Você lembra o público que eu mirei? Sabe o que fizeram? Pisaram. Sabe o que eu fiz? Sacudi o pó dos pés, mirei em todo mundo. Blum! Hoje eu não tenho tempo para atender eles que me procuram lá. Não é que eu não quero, não é que eu sou vingativo, não, senão eu vou até para o inferno. É porque eu não tenho mais tempo. Saiba que o evangelho traz dores, traz perseguição. Quer vida fácil? Paga o preço aqui na terra para ter uma vida molinha lá no céu, que é só adorando a Deus, rua de ouro. Aqui não tem moleza, não. Aqui não tem, não, irmão. Aqui é fugindo de tentação todo dia, é encarando um leão todo dia, é o diabo tentando te pegar todo dia, você tem que estar vigiando e orando, é você tem que estar sendo fiel ao teu propósito, sem negociar 1 centímetro do que Deus te entregou. Aqui não tem jeito! Não se engane pelo foto do Instagram, porque eu só posto no Instagram quando eu estou bem, tá? Eu nunca postei uma briga com a minha esposa no Instagram, só posto quando está feliz. Posta aí, tira foto. Quando eu ando de ônibus eu não posto, quando eu estou de primeira classe, eu falo, tira aí, Reels, grava o story. É ruim, hein? Ou seja, não se engana com foto de Instagram, de Facebook, não, pelo amor de Deus. A vida é cruel com todo mundo tem uma luta para lutar, todo mundo está com uma notícia triste, todo mundo está com um problema para enfrentar. A nossa esperança não está aqui. A Bíblia diz que se a nossa esperança se resume somente nessa terra, nós somos o mais miserável dos homens. Agora, enquanto eu estou aqui, eu não vou me dar mal não, hein? Já estou avisando. Eu sei que é sofrido, mas eu vou cair atirando. Vou cair andando de carro, vou cair andando de avião, vou cair com a minha família equilibrada. Se é para lutar aqui na terra, vamos lutar ganhando. Não vou lutar perdendo, não. O rico vai para o céu? Dificilmente, mas vai. É difícil. Porque o rico, eu conheço muitos. Ele tem uns sentados aqui que eu não posso dar nome. É difícil porque o rico confia muito na sua riqueza. O apóstolo Paulo fala para Timóteo isso, avisa os ricos desse século, não confie na incerteza da riqueza. Teve gente que estava ganhando muito dinheiro. Agora na pandemia, por exemplo, com o aumento do Bitcoin, o cara ficou pobre no outro dia quando caiu o Bitcoin. Não confie nas incertezas das riquezas. Não confie nas incertezas das riquezas. Mas entra no reino dos céus. Ou seja, a riqueza não condena o cara, é ele confiar nas riquezas. O pobre vai para o céu? Sim ou não? Ou seja, ser pobre te dá garantia para o céu? O que te dá garantia para o céu? A graça salvadora de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo. Mas o pobre, se aceitar Jesus, vai para o céu, como o rico também vai, não é isso?
Esses dias uma senhora me perguntou: Tiago, dinheiro traz felicidade? O que você acha? Sabe o que eu respondi para ela? A verdade. Falei: senhora, eu não sei se dinheiro traz felicidade, mas que pobreza dá uma tristeza danada, eu tenho certeza. Eu já fui, gente, é muito ruim, não seja pobre, por favor. É muito ruim não ter conta atrasada, o filho quer um negócio que você não consegue pagar. É muito ruim. Ó, tristeza. Né? Quem riu sabe do que eu estou falando, é verdade. Estou triste, mas estou rindo, pastor. Ou seja, essa história que todo mundo vai ser rico é mentira, tá? Ninguém foi chamado para ser rico. Tem pessoas que trabalham muito com estratégia de ser rico. Agora, pobre você não precisa ser, miserável você não precisa ser, tá? Você pode ter uma vida de equilíbrio, sim. Você pode pagar suas contas em dia, sim. Você pode ser vitorioso nessa área, sim. Não se engane tentando olhar a vida dos outros achando que vai ser rico, que alguns vão porque trabalham, porque descobrem o caminho e tal, outros não vão. Mas eu sei de uma coisa, realmente eu não sei se Deus nos chamou para a riqueza, mas para a pobreza Ele não nos chamou. Amém. Então eles, por inveja, começaram a perseguir Paulo e Barnabé, sem saber que, ao expulsá-los, eles estavam jogando eles justamente onde eles tinham que estar. Anos atrás, quem conhece minha história sabe que em 2013 para 2014 eu quebrei. E foi uma quebra tão violenta, foi tão pesada, foi tão humilhante, financeiramente, emocionalmente. Eu vivi um processo de depressão muito forte, de ataque de pânico, todo mundo me cobrando, processo na justiça, uma coisa terrível. E ficou tão insustentável que eu basicamente fui expulso. Eu morava no Rio de Janeiro, eu fui expulso. A igreja que eu frequentava, o pastor falou assim: irmão, não dá mais para você aqui não. Eu lembro uma vez que eu falei assim: pastor, um dia eu vou ter uma oportunidade de pregar o domingo aqui. Ele falou assim: irmão, aqui nessa igreja você nunca vai pregar. Na época isso me ofendeu. Hoje eu oferto na vida desse cara. Hoje, 2022. Eu falo assim: graças a Deus, irmão. Imagina se esse cara tivesse dado uma oportunidade e eu estivesse lá até hoje. Deus é fiel. Cada não de Deus é para promover o teu destino. Imagina se Deus não tivesse quebrado a minha empresa, eu estivesse atrás daquela mesa vendendo passagem aérea até hoje. E eu estava feliz, tá? Achava que eu era o máximo. Pagava as contas em dia. Estou vivendo, Deus é fiel. Eu não tinha ideia. Você não tem ideia do teu futuro. Você só consegue ver o hoje. Deus já te enxergou daqui a 10 anos, por isso Ele continua investindo em você. Por isso Ele não desiste do teu futuro, porque Ele já viu o que você vai se tornar. Esses problemas, essas lutas que você está passando, é para tudo isso aqui acontecer. Você abrir mão das suas próprias vontades e confiar só na vontade dEle, para você começar a performar no mundo espiritual. Em vez de acordar cedo somente para ir para a academia ou para fazer dieta, começar a acordar cedo para orar também. Em vez de fazer só dieta, jejuar também. Deus quer que você tenha resultados no mundo espiritual e Ele vai te respaldar no natural. Lembre-se que a maior blindagem que você pode ter não é um carro blindado. Não é um bom cantador para blindar suas finanças. São os anjos do Senhor. O sangue de Jesus nas suas portas. Se você não tiver a blindagem do Senhor, em vão vai vigiar a sentinela. Em vão você vai contratar o melhor cantador. Em vão você vai ter segurança, você vai ter carro blindado. Em vão essas coisas. Tenha tudo isso que você pode ter, tá? Tem um melhor contador. Você que é empresário, tem um melhor contador. Se pode, antes de blindado, não tem problema nenhum. Mas confie sua segurança nas mãos de Deus. Quem te dá livramento é o Senhor. Quem te protege é o Senhor. Quem te coloca como o primeiro da fila, enquanto você merecia ser o último, é o Senhor. Você só precisa cumprir esses princípios que eu te ensinei nessa manhã para começar a transbordar, para começar a passar o que você tem para os outros. E aqui eu encerro essa mensagem. A sua recompensa está no nível do seu transbordo. Anota isso, depois eu vou te explicar com calma o que é isso. Só anota. A sua recompensa está no nível do seu transbordo. Quem foi mais eficaz no ministério? Paulo ou os outros 12 apóstolos que viram Jesus pessoalmente? Paulo viu Jesus pessoalmente?
Tem vários motivos para isso. O motivo da neurociência para Paulo ter dado mais resultado, ou seja, o cara que não é crente, é ateu, estudando neurociência, ele explica o seguinte, que Paulo deu mais resultado que os outros discípulos porque a convivência mata o herói. Então você me admira, o que é que me admira muito? Eu te sigo, eu te admiro muito, até conviver comigo. Na primeira semana você fala assim, normal, chega em casa, ele tem que lavar a louça com a Janine, ele tem que botar as crianças para dormir, aí acorda, aí grita com as crianças, bora, bota o uniforme! Bora! Aí você vê, eu no stories, gente, bom dia, eu falo assim, não é isso que ele acabou quando saiu daqui, não. Eu vi ele botando o uniforme, gritando com o Joaquim e tal. Você começa a se frustrar. Porque o meu dia a dia vai te frustrar. Então, o apóstolo Paulo, por nunca ter convivido com Jesus, e a Bíblia diz, bem-aventurados que não viram, mas creram. Ele vem numa expectativa, ele vem numa admiração que ele fala, não, eu vou. Então ele acaba trabalhando mais. Teve certa vez que Paulo foi apedrejado, dado como morto, arrastaram ele para fora da cidade, ele levantou, sacudiu e foi para outra cidade pregar. Irmão, se você tomar uma pedradinha na rua hoje, você vai ficar uma semana no hospital falando, Jesus, por quê? Que perseguição, vai ficar fazendo live, estou aqui, por amor do Evangelho. Paulo já estava pregando em 12 cidades enquanto você estava no hospital. A sua recompensa vai ser determinada pelo nível do seu transbordo. Não pense que eu deixar minha família em casa. Não pense que eu ter vindo aqui hoje de manhã. Não pense que minha recompensa vai ser natural, não. Não pense que Deus não anotou eu acordando cedo, pegando um avião vindo aqui para pregar para vocês, não. Estou performando no mundo espiritual, porque eu sei o tamanho da recompensa celestial. Não pensa que quando você abre mão das suas vontades para ajudar alguém, fala, meu Deus, eu estou cansado hoje, mas vou lá dar um conselho para aquele casal, senão eles vão acabar se separando. Não pensa que Deus não está vendo isso não, hein? Anota, tem coisas que as pessoas não estão vendo, mas os céus estão registrando. Tem coisas que você faz que só Deus está vendo, e essa é a melhor recompensa, porque a Bíblia diz que quando o teu pai te vê no secreto, ele te recompensa no público. Você precisa acreditar nisso, que a nossa recompensa, o que a gente realmente precisa, o homem nenhum pode dar. Às vezes você está esperando, aquele irmão rico da igreja vai me ajudar um dia, um dia não sei, ninguém vai te ajudar, só o Espírito Santo te ajuda de verdade. Não espera nada de ninguém, confia somente no que Deus te dá. A tua recompensa, o que você realmente precisa, só Deus pode te dar. Tira os olhos do homem, coloca os olhos no céu. Não tem outro caminho, eu estou te falando. Não tem outro caminho para transbordar. Você precisa ser apertado. Mas se transbordar, a recompensa chega. Ninguém transborda na vida dos outros e fica sem recompensa. Ninguém transborda na vida dos outros e fica sem. Talvez você não conheça o testemunho. Hoje, por causa da misericórdia de Deus, do nosso trabalho duro, profissionalmente falando, eu sou um dos palestrantes mais convidados do país, para empresas, para esses eventos, né? Isso custa muito para uma empresa. Eu não tenho tempo. Financeiramente só vale quando o cara às vezes manda o jato me buscar para eu ir lá, dar o evento e voltar. Quem me acompanha na internet acompanha essas coisas. E aí, eu fico pensando, o que eu estou fazendo aqui? Para pensar na minha vida profissional, não me veja como pastor agora não. Para pensar no Thiago Brunet profissional, para você não confundir sua cabeça. Palestrante, escritor, 1 milhão de livros vendidos. Estou indo para Portugal amanhã lançar nosso livro na Europa, nas principais livrarias. De lá vou para amanhã me lançar o livro em inglês nas principais livrarias dos Estados Unidos. Não é nas igrejas não, nas livrarias. Só Deus faz isso, mas escuta. Peraí. Escuta. O que eu estou fazendo aqui? Não estou ganhando para estar aqui. Vim num voo de 5 horas da manhã, comercial, entrei naquela fila, fiquei todo mundo. Orei muito por Leandro. Falei, Deus abençoe esse homem mesmo. Estou com raiva não, Jesus. Abençoa. Porque diz a Bíblia, orai pelos vossos inimigos.
O cara que te faz, que te bota no voo das 5 da manhã não é teu amigo. Sabe por que eu estou aqui hoje? Não estou ganhando nada. É um sacrifício no meio da Páscoa. Quebrou minha viagem de Páscoa com as crianças. E eu estou aqui feliz como em poucos lugares eu estaria. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Propósito lindo, mas eu poderia cumprir o propósito agora na internet. Eu ligo uma live agora, entra milhares de pessoas, eu cumpro o meu propósito. O que eu estou fazendo em São Gonçalo? Porque anos atrás, quando você não me conhecia, quando eu estava quebrado e arrebentado, Leandro transbordou na minha vida. A recompensa volta! A recompensa volta!